Até agora só exploramos a parte luxuosa de Macau, mas como mencionei anteriormente, esta é uma cidade cheia de contradições e hoje vamos explorar o lado não tão luxuoso de Macau. Como vocês podem ver, agora estamos hospedados em uma área totalmente diferente, digamos que na área mais popular. Temos o quarto mais luxuoso no canto, mas embora esta seja uma vista panorâmica, não é muito bonita, para ser sincero. Aqui estamos bem no centro, no que talvez possa ser chamado de bairro mais pesado de Macau. Vamos passar o dia explorando o centro e seus locais históricos. Seguindo os guias do Xiao Hongshu, populares entre jovens viajantes. Aqui está o quarto. Quanto custou para nós, Fur? Acho que foi cerca de 300 yuans, uma fração do valor do outro hotel onde estávamos. Como a noite de hoje não estava incluída, decidimos ir embora. Mas não pensem que é uma área ruim. Estamos bem no centro da cidade. E a outra parte da cidade é o que poderíamos chamar de zona hoteleira ou zona turística. Lá tudo é novo, há complexos de luxo, hotéis impressionantes e muitos cassinos. Mas é aqui que vive a maior parte da população nesses prédios. E como mencionei anteriormente, esta é a cidade mais densamente povoada do mundo. Em apenas 33 quilômetros quadrados vivem mais de 700 mil pessoas. Então em algum lugar elas tinham que estar e não nos hotéis luxuosos. Aqui temos uma escola infantil. Fico muito curioso para saber em que idioma ensinam as crianças, porque ali está escrito Escola Kaoip. E há pouco vimos passar uma escola infantil como em Philita, Índia, e havia crianças de diferentes etnias. Alguns pareciam da Índia, outros pareciam europeus, outros pareciam latinos, filipinos. Mas, até onde eu sei, o idioma mais falado ou mais comum é o cantonês, mas como idiomas oficiais eles também têm o mandarim e o português. Por isso vocês vão ver em todas as placas. E quando eu digo em todos, me refiro a edifícios populares como este, que é um prédio de apartamentos comum, provavelmente de baixo nível econômico, mas ali está escrito em português, edifício Ray-Ban. Outra coisa que com certeza vai ser muito interessante é a gastronomia, porque nos disseram que aqui há uma grande mistura de comida portuguesa com comida cantonesa e comida chinesa. Então, com certeza, existem alguns sabores bem únicos e talvez a gente tenha a oportunidade de experimentá-los. Sejam bem-vindos ao centro de Macau. É um lugar realmente interessante e é por isso que decidimos apelidá-lo de a cidade mais estranha da China, onde se vê uma mistura de várias culturas, muito bonita. Hoje queremos mostrar a vida como ela é, passeando pelo centro antigo da cidade. É confuso, pois dos lados há as típicas placas chinesas de neon brilhante por toda parte. Mas ao fundo temos um prédio colonial que faz você se sentir como se estivesse na Europa. Ou até mesmo no México, porque o México tem muitos vilarejos muito bonitos que têm uma arquitetura parecida. Mas não vá até lá na frente. Mitzi, olha o que temos aqui do lado. Sim, só olhem esse prédio com suas sacadas. É perfeito para trazer uma serenata para uma bela donzela. Aqui na Rua da Pala Essa cidade é a definição de diversidade. Aqui tem de tudo um pouco, como pimenta, feijão e pozole. Olhem só esse cruzamento. Tem uma loja da Nike ali, bem moderna. A farmácia chinesa em um prédio aparentemente europeu e ao fundo outro prédio de apartamentos, que é como uma mistura perfeita entre as duas culturas. E aqui dá pra ver uma densidade enorme de pessoas, coisa que na área luxuosa não tem. É que lá é muito mais caro. Muito obrigado, sim, vloggers, obrigado. Minha página é Maxi Noelia no YouTube. Ok, vou te seguir, Max. Muito obrigado, meu irmão. Curta aí e se inscreva. Você fala português? Eu entendo um pouquinho. Um pouco? Muitas palavras do filipino vêm do espanhol. Ah, sim, tipo peso, adobo. Sei. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. E você é do Brasil? México e Espanha. Sim, fomos para as Filipinas, é muito bonito. Ah, você já esteve lá? Sim, fomos para Boracay, Cebu. Oslo. Uau! E em Manila. Vocês não foram para Palawan? Não fomos, mas iremos na próxima vez. Você vai adorar Palawan, é um ótimo lugar para surf. Obrigado, pessoal, até mais. De nada, sejam bem-vindos a Macau. Não são só os prédios, as pessoas daqui também são de tudo quanto é tipo. Ah, isso aqui tá muito bom. Verdade, eu também pensei isso. Comi o outro biscoito, estava ótimo, fiquei querendo mais.
Mas, de fato, Noélia tem razão. Algo que não se vê na China continental é a diversidade tão grande que existe aqui. E é que aqui muitos funcionários que trabalham em hotéis e na indústria de serviços são filipinos, pessoas da Índia, pessoas da Tailândia. Há muitos imigrantes. No entanto, na China continental, a maioria dos estrangeiros trabalha como professor de idiomas ou são empresários. Por isso, a gastronomia também é bem diversa. De repente, você se depara com restaurantes indianos, restaurantes filipinos, restaurantes portugueses, e isso eu adoro. Esta é a comida típica. Parece cantonesa, não é? Mas o que eu vi muito é esse hamburguinho de carne de porco. Como um bolinho? É como um bolinho de carne de porco? Sim, o pão é tipo um pão francês. Talvez venha de algo conhecido como francesinha, que em português é um sanduíche bem típico. Aqui a gente não encontrou, mas pode ser inspirado nisso. Exatamente o que você disse. Português, chinês, mapo tofu. Isso aqui é comida de Sichuan. E aqui você tem isso que... O que é isso? Rabanada. Sim, como pão francês. À nossa frente está a Igreja de Santo Domingo, que ao mesmo tempo foi o primeiro templo católico de toda a ilha, já que foi construída em 1587 pelos portugueses. E apesar de não ser muito grande ou muito chamativa, esta igreja se tornou Patrimônio Mundial da Humanidade, reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, devido ao seu contexto histórico tão interessante. Reparem só na variedade de sinais, idiomas e diferentes tipos de templos que eles têm, onde colocam os nomes das ruas. Para lá está a Santa Catedral, aqui temos o Templo de Santo Domingo e ali também temos o Templo Samkai Puikun. Não, o interessante é que eles têm 3 nomes. O chinês, o português e o cantonês. É confuso, pois não sei qual referência os locais usam. E o mesmo aqui, o mapa da cidade tem um monte de idiomas, mas aqui incluíram até o japonês. Agora caminhamos em direção ao centro da cidade. Mas é bem interessante porque essa parte parece ser como os portais de muitas cidades no México. Inclusive Toluca, onde Noélia e eu crescemos, tem uma área de portais muito bonita. É onde as pessoas vão tomar sorvete, fazer compras e passear em um centro bonito. E aqui também tem, mas essa não é a única parte da China onde vocês podem encontrar algo assim. A ilha de Hainan teve forte influência estrangeira por ter sido porto internacional por muitos anos. E esse tipo de estrutura é conhecido como Shilou. E o propósito desse tipo de edifício é proteger as pessoas da chuva, do sol, da tempestade, para que possam fazer suas compras sem nenhum problema. E atrás de nós temos a Santa Casa da Misericórdia. Não consigo ler bem o nome em chinês porque esses caracteres estão meio estranhos, mas é incrível ver essa parte da cidade. E depois caminhar alguns passos para a direita e ver um dos cassinos mais importantes da cidade, que é o Grande Lisboa. Está tudo bem confuso, não é? É como se você tivesse diferentes sinais ao seu redor te dizendo que está em diferentes países do mundo. Esse é o prédio dos Correios e Telégrafos da cidade. É totalmente diferente, parece que são de épocas distintas. De um lado estão os pórticos, do outro você tem esse prédio impressionante e depois está o Palácio Municipal, ou em português, o Instituto para os Assuntos Municipais. Agora vamos entrar no Palácio Municipal da cidade de Macau. E aqui também, confusão por toda parte. Estão as decorações da celebração do Ano do Coelho, o Ano Chinês do Coelho. E depois está o palácio, com sua arquitetura totalmente europeia. E os muros com azulejos estilo Talavera. Vejam só que edifício impressionante, tudo com referências religiosas. E vamos entrar para ver o pátio principal. Eles têm seu inflável do Ano do Coelho. Isso em toda a China muda a cada ano, dependendo do ano que for. Se for o Ano do Coelho, é ele. Se for o do boi, é o boi. Ao todo são 12 animais. Veja aqui. Olha, aqui temos um busto de um poeta que claramente não é chinês. É Luís Vaz de Camões, que é reconhecido como o Shakespeare de Portugal. Mas o que o Shakespeare de Portugal tem a ver com Macau? Vocês devem estar se perguntando. Acontece que esse poeta, em algum momento da sua vida, foi exilado e acabou vivendo em Macau por muitos anos. Curiosamente, naquela época, ele não era visto como um estranho.
que ele fosse visto como diferente das pessoas que moravam aqui, porque naquela época Macau tinha 3 tipos de habitantes: os portugueses metropolitanos, que eram os portugueses nascidos em Portugal, e os macaenses, que eram descendentes mestiços. E os chineses locais? Mas o mais interessante de tudo era como eles lidavam com os nomes, porque os portugueses tinham um nome católico, que era o que lhes era dado no dia do batismo. E os chineses tinham seus nomes com caracteres, como era feito em qualquer outra parte do país. Nesse caso, todo mundo precisava ter 2 nomes, um nome chinês e um nome de batismo. E muitas vezes os chineses acabavam se convertendo ao catolicismo, por isso precisavam ser batizados com um nome católico que era adicionado ao seu registro. E no caso do Bom Luís, com ele foi o contrário. Ele teve que receber um nome chinês que eu não consigo ler porque não conheço esse caractere. Mas além do nome, ser português tinha um status bastante elevado, assim como na Nova Espanha era ser espanhol nascido na Espanha. Aqui os grupos sociais não eram divididos entre mestiços e crioulos como na Nova Espanha. E isso também definia seu status social e as oportunidades às quais você podia aspirar. E acho isso muito curioso, porque ontem fomos a um jantar onde conhecemos um rapaz que parecia completamente asiático, mas que se aproximou de nós e se apresentou como José. José significa José em português, e ele constantemente repetia para nós que era descendente de portugueses, já que seu avô era totalmente português. Ele tentou falar conosco em português, apesar de não falar 100%, e parecia muito orgulhoso disso. E faz sentido, já que naquela época isso lhes dava muitas oportunidades e acesso a cargos que as pessoas locais não podiam ter. Isso não é novo. Acho que no México isso também ocorre muito. É muito comum conhecer pessoas que dizem: meu avô era espanhol, meu bisavô era espanhol. E embora muitas vezes seja verdade, também sinto que há muitas pessoas que ainda têm um certo complexo de inferioridade e que o fato de se relacionarem com a Europa faz com que se sintam superiores de certa forma. O que acham? Lá vem o desfile das crianças do jardim de infância. Desta vez, todos são locais asiáticos, pois não podemos presumir. Talvez aqui existam escolas coreanas ou japonesas, mas eles ficam fofos com suas mochilas verdes. Andando pelo centro de Macau, percebemos que há muitas farmácias na região central. E não é por acaso, isso acontece porque aqui o sistema é diferente do que funciona na China continental. Aqui é muito mais fácil encontrar medicamentos e suplementos que não estão disponíveis onde moramos e por preços muito mais baixos. Então, além das apostas, existe uma grande indústria de turismo médico, de pessoas que vêm comprar todo tipo de remédios e suplementos que não estão disponíveis onde elas moram. E é bem curioso ver os remédios que eles têm. Tem coisas muito estranhas, desde ervas e poções até remédios ocidentais trazidos do Japão, da Coreia e de muitos outros países. Mas se eu estiver certo, aqui deveria ser mais barato, o que acho estranho, porque na China já é bastante acessível. Mas ao mesmo tempo, Macau tem uma longa tradição de medicina tradicional chinesa e o centro sempre foi conhecido por ter muitas lojas de ervas ao redor. Então, de certa forma, pode-se dizer que o centro é uma mistura entre medicamentos e suplementos que não são acessíveis na China continental e a medicina tradicional local. Só olhem, nesta esquina temos 4 farmácias, 1, 2, 3, e deste lado temos mais 2, e ao fundo temos mais 6 farmácias na mesma rua. E isso é porque aqui não precisam de tantas regulamentações para vender suplementos e medicamentos como na China continental. É como quando a família da Noélia vai para a Espanha e sempre leva para a tia. Voltarem. Porque é bem mais caro na Espanha. É muito mais caro na Espanha. Aqui tem uma loja tradicional de chá, e acho curioso que em português está escrito chá medicinal Dai Xin Kun. Chá em chinês significa chá, e é aqui que eles têm as poções. Imagino que o chá sai dali e eles colocam nessas garrafas de plástico, mas não sei para que serve. Isso é chá? Para que serve? Sim, é. Para que serve? É para resfriado? Sim. Quanto custa essa garrafa? 25 yuans? Quanto você tem? Com certeza vai estar bem amargo, mas vamos ver como é. 20 patacas? São 25. Sim. Em Macau, usa-se a pataca, que
que antigamente era a palavra portuguesa para se referir ao peso mexicano. E é que naquela época a moeda espanhola era fabricada no México ou na Nova Espanha e chamavam de pataca, que são estas aqui. E as notas são muito bonitas e interessantes, porque vêm tanto em português quanto em caracteres chineses tradicionais. E elas têm imagens muito representativas tanto da China quanto de Portugal. Por exemplo, aqui temos o clássico dragão. Aqui há alguns prédios muito bonitos e até aqui temos o mapa de Macau. Mas fiquem atentos quando vierem, porque para nós, por algum motivo, não aceitavam nenhum cartão. Não dá para usar o Alipay da China para pagar aqui se você não for chinês. O Dom não era muito amigável, mas tudo bem, temos nosso chá medicinal aqui. Vamos experimentar. Você quer experimentar? Não, mas eu precisava urgente de um remédio para gripe. Talvez pensem que compramos por curiosidade, mas não é isso. Noélia está gripada, então perguntamos para o cara dos chás se ele tinha algo para gripe. Ele pegou essa garrafa e disse, é essa aqui. Mas a forma como ele agiu me fez sentir que, se eu dissesse que tenho síndrome da imunodeficiência adquirida, ele daria o mesmo remédio. Deixa eu ver. Realmente está bem amargo, mas é tolerável. Normalmente eu tomo remédio chinês para tratar a tosse, mas nessa viagem eu não sei por que acabei esquecendo. Eu sempre levo caso a gente fique doente durante a viagem. Tudo bem, foi bom, pois temos esses chás. Vamos ver se funcionam. É incrível a quantidade de pessoas que lotam o centro de Macau. Só de olhar entre turistas e locais, mal dá para andar sem esbarrar em alguém. O que é isso? É carne seca, porco. Bem, obrigado. Não sei se isso ocorre aqui, mas em Hong Kong muitos não gostam que se fale mandarim. Acham que o cantonês deveria ser o idioma oficial, embora outros não vejam problema. E é que hoje em dia Hong Kong já faz parte da China, então o mandarim vai ser cada vez mais adotado e mais comum. Me chamou a atenção esse local aqui que anuncia a lua e comida portuguesa. Suponho que sejam itens para cozinhar comida portuguesa em casa, como temperos, algo assim. Ou talvez até tenham comida pronta para levar. Vamos ver o que tem. É português? Sim, temos mais. Ah, mais portos portugueses. Quero ver como são. Todos esses biscoitos são de Portugal? Sim, são caseiros. Vocês mesmas fazem? Sim, claro. Ela é nossa antepassada, somos a terceira geração. Olhem, ao que parece esta era a chefe, a dona do local. Ela, de sangue mestiço, iniciou a venda dos produtos portugueses. Aqui está toda a matéria de quando abriram a loja pela primeira vez e de como faziam seus biscoitos ou bolos. Bicho, bicho, café, bicho, bicho, bolinhas de queijo. Beleza, vou levar este. Vamos comprar o bicho, bicho que dizem ser uma sobremesa típica de Portugal. Se alguém já foi a Portugal ou tem família portuguesa, conta pra gente se isso é verdade ou se já perceberam que somos turistas. Meus caros, já compramos o bicho, bicho, é assim que se chama. Tenho esperança de que seja como um marzipan. Eu adoro marzipan, especialmente aquele da rosa. Não, você não gostou? Não, veja, é como um marzipan, mas sem doce, ou como um polvoron, mas sem açúcar. E a verdade é que no México a gente come as sobremesas bem doces, então eu gostei, mas sinto que falta açúcar, mas tudo bem, é mais saudável pra mim. Você está aqui comendo um inseto no meio dos prédios, esses chineses / portugueses? Sim, parece bem louco, né? Olha o Dom passando com a moto, imagina que baita incômodo viver aqui e ter que passar por esses becos claustrofóbicos dia após dia. Eu achava que hoje não ia ter tanta gente. Me arrependi de não ter gravado, pensei. Poxa, é domingo, se a gente for amanhã, segunda-feira. Já não vai estar tão animada a rua, mas olha, está lotada. Aqui eles realmente celebram o Halloween. E caso essa cidade ainda não tivesse parecido estranha o suficiente para vocês, olha só o que tem no fundo desse beco. De repente você se depara com uma estrutura que parece saída do Império Romano, mas não. Na verdade são as ruínas de São Paulo, ou melhor, a fachada que restou do que foi a Igreja de São Paulo. E essa foi uma igreja construída no
século XVII por missionários jesuítas, mas que em 1835 pegou fogo e praticamente desapareceu por completo. Na verdade, a única razão pela qual hoje temos essa fachada é porque ela foi reconstruída com granito e na realidade não é a estrutura original. Mesmo assim, vamos subir para vocês verem de perto. Quanto custa a torta de ovo? 10 patacas. 10 patacas? Me deu uma... É comida local? É comida portuguesa? Sim, sim, sim. O senhor fala português? Não. Isso é dinheiro local? Sim, patacas. Patacas? Sim, sim. Não são de Hong Kong? Não, é de Macau. Mas valem o mesmo? Sim, iguais. Posso te pagar com 10 yuans, 10 patacas ou 10 dólares de Hong Kong? Sim, sim. Yuans também? Sim, sim. Muito bem, obrigado. A você. Obrigado, patroa. Seu chinês é incrível. Não, precisa estudar mais. Animou. Ele disse que sim, que de fato isso é o mais típico que podemos experimentar depois do hambúrguer clássico de Macau. E falando de hambúrgueres clássicos, aqui está a barraca das mini hambúrgueres. Essa é como se fosse a especialidade, o hambúrguer de porco com ovo de Macau, e por isso está escrito aqui, hambúrguer de porco com ovo de Macau. E aqui é onde as pessoas vêm para tirar fotos, embora neste momento conseguir uma foto em que ninguém apareça é virtualmente impossível. Gosto dessa pose para meu camarada e queria expressar minha individualidade com uma foto única, mas acho que agora isso é impossível. Todos estão aqui subindo os degraus desde o início. Não parece difícil, mas realmente cansa. Da igreja só resta a fachada atrás, pois já não há mais nada. E dá para perceber que ela foi reconstruída com granito. Como está esse bolinho de ovo? De ovo, sim. Parece que isso é tudo o que resta das ruínas de São Paulo, não tem muito mais. Acho que aqui dá para ver as fundações, mas na verdade quase não dá para ver nada, especialmente porque a água está condensada. E aqui tem uma pequena capela. O que é realmente impressionante é a fachada principal. Na parte de trás ainda dá para ver um pouco mais da estrutura original, mas na verdade já é imperceptível dentro de uma cidade tão estranha como é Macau. Este deve ser um dos cantos mais peculiares, porque atrás de mim temos um templo chinês. Depois estão as ruínas de São Paulo e ao fundo está um dos cassinos mais grandes e imponentes de todo o mundo, que é o Grand Lisboa. Daqui dá para apreciar os becos peculiares da cidade de Macau e até tem um gatinho ali passando pela Bardita. É uma cidade bem interessante, mas não exatamente bonita de todos os ângulos. Essa rua é bem peculiar, mas mais peculiar ainda me parece o fato de que as viaturas estão totalmente protegidas. Tanto as janelas quanto a sirene, o teto solar e as luzes traseiras têm grades de proteção. Não sei se é para protegê-los do que está acontecendo lá fora ou para proteger quem está do lado de fora. O que ocorre dentro desses carros, mas é muito estranho porque na China continental isso não se vê e acho que em Hong Kong também não. Talvez possa ser o fato de que aqui tem muita gente que perde fortunas e no processo perde a cabeça também. Não tenho certeza, mas realmente é muito estranho. Ontem estávamos com uns caras que eram de ascendência portuguesa. Um deles contava que não estava aqui quando aconteceu toda essa questão da guerra das máfias, quando estavam caçando eles. Talvez essas gaiolas também sejam para ajudar quando havia tiroteios ou disparos, ou talvez para proteger as viaturas dos policiais. Esse prédio é bem curioso porque parece muito antigo, mas na verdade é uma escola. Acabei de ver algumas crianças saindo que não parecem chinesas. Ali está escrito Escola Portuguesa de Macau. Dá para ler? E queria saber em que idioma as crianças aprendem. Porque esse garotinho não parece chinês, parecem estrangeiros. E esse prédio chama muita atenção porque bem em frente está um dos edifícios mais icônicos e históricos da cidade. E agora vamos caminhar por essa área que é provavelmente onde está a foto mais icônica. Se vocês vierem aqui, chegamos ao ponto mais relevante da história moderna de Macau. Porque aqui não só está o Hotel Grand Lisboa, mas também o primeiro hotel cassino de grande porte que foi estabelecido nesta cidade, que é o Hotel Lisboa.
E acho que daqui realmente é bastante evidente que construíram com o formato de uma gaiola de pássaros. Ali parece que tem suas grades em cima, parece que tem algo para atrair os pássaros. E apesar de agora parecer um hotel bastante pequeno em comparação com seu irmão mais velho, este foi, na sua época, um dos hotéis mais luxuosos, não só de Macau, mas de todo o país. Porque leve em conta que naquela época a China estava apenas começando a se abrir para o exterior. As construções monumentais, hoje comuns em muitos lugares, não eram frequentes. Portanto, esse hotel teve um boom turístico tremendo, e apesar de já não ser o mais luxuoso ou o mais novo que se pode encontrar, os quartos continuam tendo um preço bastante elevado. Por sua relevância histórica. Um quarto neste hotel custa entre 800 e 2.000 yuans, quase o mesmo que pagamos no hotel onde Noélia e eu estamos hospedados. Que é muito maior, muito mais bonito e com uma localização melhor. E algo muito curioso é que percebi que nesta parte da cidade, especialmente nesses cassinos, há um perfil de pessoas muito diferente. Na outra parte, você percebe como os chineses mais sofisticados que já viajaram para o exterior. O típico chinês que te conta que estudou na Europa e que todo verão vai de férias para os Estados Unidos ou esquiar no Japão. Por outro lado, nesta área da cidade, há pessoas que parecem vir do interior ou de cidades menores na China. Mas isso não significa que tenham um menor poder aquisitivo. Em um país com 1,4 bilhão de pessoas, existem várias formas de ganhar dinheiro e nem todas estão nas cidades. Eu não consigo acreditar no que acabei de ver. Entramos no cassino para dar uma volta e de repente vi que havia uma mesa cheia de pessoas. Devia ter cerca de 30 ou 40 pessoas em volta da mesa. Pensei, algo interessante deve estar acontecendo. E eu me aproximei e percebi que havia um senhor com um monte de fichas na mesa e que as mãos dele estavam tremendo. Ele parecia não querer virar sua carta e todos estavam torcendo por ele. Então perguntei para uma senhora de quanto eram as fichas. Ela disse que cada uma valia 10.000 yuans, que são aproximadamente $1.500. Por aí, e tinha umas 20 fichas sobre a mesa, ou seja, estava fazendo apostas de $20.000 ou mais. Mesmo sem gravar, vi ele perder 3 vezes e ganhar uma. Esta é uma parte não planejada do vlog. Não sei como viemos parar aqui, mas hoje vamos pular de uma torre de 200 e tantos metros que é considerado o bungee urbano mais alto do mundo. Com o mais alto do mundo, quero dizer que ali está o Grand Lisboa e provavelmente estamos na mesma altura. E eu não sei como diabos vou me obrigar a ir contra a minha natureza e pular, mas já estamos aqui, dane-se. Bom, é que não vamos fazer isso sozinhos, porque o Antônio vem com a gente. Quando minha mãe dizia, se ele se jogar de um penhasco você também vai? Eu dizia que sim. Não andem conosco, pois seus filhos podem acabar fazendo o que vocês não querem. E não tem só o bungee, tem tipo um skywalk que fica na parte de cima de onde você pula de bungee. Ao redor da torre toda tem uma plataforma, então eles te prendem com um arnês e você pode andar por toda a plataforma. Tivemos muita sorte porque essa experiência custa 3.000 yuans. Pular uma vez custa 11.000 pesos. É uma loucura para mim, mas nosso amigo Neto, do restaurante de Tequila Coyotes, vem aqui com frequência e ele é um amante da adrenalina. Ele falou, quando forem à Torre de Macau e quiserem saltar de bungee, avisem, conheço alguém lá que pode ajudar e levar vocês. E nós, Neto, chegamos em Macau. Ele disse, vou te mandar o contato agora. Como você está se sentindo, Antônio? Ansioso, mas não ansioso de coisa ruim, ansioso de já querer estar lá. Porque eu sinto que quanto mais você pensa e mais fica enrolando, mais você sofre. Me acalma ouvir isso, pois desde cedo pergunto como ele está e ele diz, tô bem. Pergunto se não está ansioso. Eu não consegui dormir, acordei 2, 3 vezes com um pico de adrenalina. Só saberemos na hora quando o Antônio já estiver na plataforma e disser, ai, Nanita, não vou conseguir. Este é o elevador que leva vocês para as alturas. Não molhem. Ainda é o bungee jump mais alto do mundo? Sim, mas em um prédio. Eu estava vendo como os andares iam subindo e falei, não, irmão, não, antes de subir até o andar de onde Max e Antônio vão pular. Que é o andar. Acho que 61, estamos agora no andar 58. E aqui tem tipo um mirante, uma cafeteria. E bom, aproveitando um pouco a vista, estou vendo que alguém já vai pular aqui de bungee jump. E ali na tela podemos ver, olha só.
que louco que parece. Meu estômago está doendo, tipo de nervoso. Esse homem, o que vamos fazer com ele? Ele vai me causar um infarto. Obrigado, amigos, obrigado. Nos incentivando porque vamos pular e dizem, vocês são loucos, né? Por quê? Porque sempre fico com o número 4. Na China, o número 4 pode ser confundido com a palavra morte. Sempre que me acontece alguma coisa, por exemplo, quando fui operado, me deram o quarto número 4 na cama 44. Agora vou pular de bungee jump e me dão o número 4. Talvez seja de boa sorte. Por que sempre fico com o número 4? Você sabe de tudo, vai dar tudo certo. Eu vou fazer isso, vamos lá. Vamos jogar pedra, papel ou tesoura pra ver quem pula primeiro, vamos lá? Eles estão equipando a Max agora. Estes são os cintos de segurança que usam. Força, Missy! Nossa, está tão alto que parece irreal. Ai, meu Deus. Como você se sente, Max? Estou com medo, mas sei que vou conseguir e vou ficar feliz, eu acho. Vamos, vai, vamos. Aqui e agora só caminha até a beira. Sem medo, sem medo. Está me arrastando. Adeus, cachorros. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. Isso aí. O sangue tá muito foda. Conseguimos! Conseguimos mesmo. Uau, achei que eu não ia conseguir, hein? Foi incrível, incrível. 250 metros de queda, parece infinito. Nos primeiros 3 segundos você sente que vai perder até as tripas, mas sinceramente nos próximos 3 você aproveita muito. Vale totalmente a pena. E agora vamos ver se Antônio pula. Isso é por vocês, pela minha mãe, pelo México e fazer o quê? Me dá um sorriso, irmão. Tchau, tchau, a gente se vê. Pronto. 5, 4, 3, 2, 1. Pular. Fiquei vermelho como um tomate. O freio, solta o freio. Ai, caramba! Foi uma sensação espetacular. Que experiência bonita, só que o arnês está me apertando um pouco aqui. Cara, que sensação incrível. Eu recomendo pra vocês. Aqui em Macau, se nunca pularam de bungee jump, recomendo 100%.